ouvi de alguns dentistas dizendo que às vezes vão em cursos ou congressos, e eu também acabei vivendo isso, que a gente vai em curso, congresso, e tem uma pério que não é aquela pério cotidiana, a pério de todos os dias. E o que a gente quer mesmo é que tenha essa periodontia diária acontecendo, porque esse diagnóstico vai conseguir mudar isso. A gente tem que ter essa aplicação imediata. Se você é paciente e está acompanhando esse vídeo, sinto muito, mas esse conteúdo não é para você. Tem aqui no YouTube, num link na descrição, o mapa dos dentistas periodiária. Pergunta para os dentistas periodiária, que são os dentistas que seguem o método. Eu não estarei respondendo o paciente, até porque uma que não pode e outra que não tem como eu dar uma resposta para paciente, assim, no geral, no YouTube. E aqui eu estarei falando diretamente para dentistas. O tema de hoje é o diagnóstico de recessões com freios e bridas. Mesmo que você não seja especialista em periodontia, você precisa saber. Sabe por quê? Porque seria a grande oportunidade de você dar uma resposta clara para o seu paciente, e o seu paciente vai saber o que está acontecendo, e se você não opera, você pode chamar um colega para operar. Não precisa aprender a fazer cirurgia, não abandona este conteúdo, você precisa saber fazer o diagnóstico de recessões. Então, agora eu vou falar o meu ponto de vista, eu especialista, tá? Eu atendo só em um hoje, né? Só no meu. Mas atendi em um monte de consultório, tá? Atendi em 10 consultórios, cheguei a atender em vários. E dependendo de quem avalia, geralmente as pessoas não sabem avaliar o que é indicação para recessão ou não, e encaminha lá para a Cris para ver. É muita perda de tempo clínica minha como especialista para olhar uma recessão e entender que aquilo não é recobrível. Então, não é porque tem raiz exposta que vai poder fazer recobrimento radicular. Isso vira tempo clínico perdido meu, tempo clínico do paciente, porque o paciente vem, chegou, abriu a boca, falou: isso aqui não dá para cobrir de jeito nenhum. Aí o paciente fala assim: poxa vida, perdi tempo da minha vida. Dependendo da cidade que ele mora, o deslocamento é difícil, dependendo da vida do paciente, é difícil dele sair do trabalho para que o especialista avalie. Então, as melhores avaliações são aquelas que o clínico faz, portanto, todo clínico precisa saber fazer o diagnóstico, precisa saber esclarecer isto para o paciente, porque o paciente vai se sentir seguro se vai ser recobrível ou se não vai ser recobrível. Se vai dar para tratar, se não vai, se é urgente, se não é. E isso é para todos nós. E se você for clínico, o que você precisa saber é espalhar, saber no seu network quem é que sabe fazer recobrimento radicular, chamar esse colega para operar no seu consultório, deixar um percentual, deixar uma comissão para o outro dentista. Nenhum paciente gosta de se deslocar para outra clínica. E outra coisa, quando o profissional está no seu consultório, você vai poder conversar com ele, você vai poder trocar ideias, vai ter a mesma política de tratamento, você vai conseguir ter esclarecimento. E como especialista, não tem nada pior do que ir operar num consultório onde o dentista não sabe nada de pele, não sabe nada, não sei, não quero saber, não entendo nada, e chegou o caso. Tem um caso clínico que vocês me mandaram aqui e estarei trabalhando sobre isso. E nada melhor quando o dentista já olhou, já analisou, já falou, o paciente está super seguro da condição bucal que ele tem, ele já vem pronto para a cirurgia, acertado, combinado. Às vezes eu mando um áudio de orientação para o paciente vem seguro. Isso é tempo clínico poupado para mim, especialista, tempo clínico poupado do paciente, tempo clínico poupado do dono da clínica. Portanto, diagnóstico de recessão é para todo mundo, é a periodontia de todos os dias. No entanto, pode ser que mesmo você não opere, mas você precisa saber operar. Só para abrir um parênteses de por que eu estou fazendo esses 100 temas da pele de todos os dias, é porque sim, eu tenho um curso pago, mas eu quero disseminar sementes da pele básica de todos os dias. E vou dizer por que isso de sementes, tá? Tem uma história que representa muito bem aquilo que eu entendo do peridiária, que é a semente, que é a história do jardineiro, do jardineiro
do jardineiro premiado. Havia um jardineiro premiado, onde ano após ano só esse jardineiro ganhava prêmios. E os jornalistas foram lá conversar com esse jardineiro. Jardineiro, por que ano após ano só você ganha esse prêmio? Porque só o seu jardim é o melhor, ninguém bate o seu jardim. E o jardineiro respondeu o seguinte: o meu jardim é o melhor, porque eu estou sempre distribuindo as melhores sementes para os meus vizinhos. O quê? Como assim? Você fica distribuindo melhor semente para os seus vizinhos? Não tem que ficar escondendo isso? Não, é o seguinte: eu distribuo as melhores sementes e os meus vizinhos plantam essas minhas melhores sementes, os insetos polinizam e eu vou ter sempre o cruzamento das melhores flores com as melhores flores e com os meus cuidados eu vou ter o melhor jardim porque eu sou um excelente jardineiro. Eu vou dizer que para quem quiser ser meu aluno do curso pago, de vários cursos que eu tenho, você vai ter a oportunidade de aprender todos os segredos do meu jardim. Mas aqui no conteúdo pago eu tenho a alegria gigante de distribuir as melhores sementes para todo mundo. Que eu sei que a gente não tem tanta oportunidade de atualização em periodontia, nos grandes congressos não se fala de periodontia básica, cotidiana, de todos os dias, porque, porque sei lá, acho que ninguém quer assistir, ou porque se ensina uma periodontia descontextualizada, com faturamento, com lucratividade, e acaba ficando, porque é um conhecimento simples, porque pério é só raspagem, e por conta disso, isto acabou ficando desvalorizado. Eu ensino uma periodontia, além de ser cotidiana, de todos os dias, uma periodontia valorizada. Em outras palavras, como você pode aumentar o faturamento fazendo uma coisa maravilhosa, que é a pério de todos os dias, que é o diagnóstico, que é saber fazer o diagnóstico, saber chamar os pacientes para estarem aqui, chamar outros colegas para ficarem aqui. Sempre quem estiver ao vivo, por favor, faça perguntas, interaja. E quem estiver depois, manda sua pergunta aqui, porque a sua pergunta vai ser a temática um dos temas desses 100 temas da pério de todos os dias. E que estarei recebendo casos clínicos no direct, perguntas e tudo mais, porque eu quero espalhar sementes. Eu sei que tem dentistas peridiária, quem é dentista peridiária escreve sou dentista peridiária, daqui a pouco eu vou falar que eu sou jardineiro peridiária, e todo mundo que está aqui receba essas sementes de conhecimento para que você consiga imediatamente conseguir transformar. Eu entendo que não existe nada melhor do que a pério de todos os dias para você conseguir fazer uma mudança de faturamento no consultório pela mudança imediata de aplicação de conhecimento, porque periodontia aparece todos os dias no nosso consultório. Então, vamos lá para o nosso primeiro caso, que é esse aqui. Eu vou tirar temporariamente os comentários para vocês conseguirem só um pouquinho verem melhor isso daqui. E para quem estiver no YouTube, eu também vou estar compartilhando esse caso. Então, é o seguinte: o que eu quero que vocês acabem observando é que, neste caso clínico, mandaram uma região interdental entre dois pré-molares, e quem mandou esse caso fez certinho, porque acabou fazendo bastante dessa movimentação, e nessa movimentação a gente acaba enxergando bem até onde vai, até onde não vai, como está, como não está. Isso daqui é super importante para o diagnóstico. A primeira coisa que você precisa ver nesse diagnóstico, então eu vou deixar passando continuamente aqui para você ver, tá? A primeira coisa que você precisa ver no diagnóstico é se tem uma faixa de gengiva inserida. Nossa, professora, tá difícil de ver, né? Realmente, nessa imagem tá difícil de ver se tem uma faixa de gengiva inserida. O que é a gengiva inserida? A gengiva inserida é um tecido onde você vai ter uma faixa de tecido queratinizado segurando freios e bridas. E eu vou contar uma história, e esta história, essa analogia didática é da minha dentista peridiária, Karina Kazi. E ela mandou isso daqui, e para quem é dentista peridiária, a gente tem muitas histórias, essas histórias ilustram muito aprendizado e muito conhecimento. E ela diz o seguinte, que a gengiva inserida é aquela gengiva que prende na no osso, é como se fosse o punho de uma camisa ou o cós de uma calça.
e que ela não fica mexendo. A gente precisa saber sempre se a gente tem uma faixa de gengiva queratinizada ou gengiva inserida e quando tem a movimentação por freios e bridas, se esta margem gengival, se ela isquemia ou se ela se movimenta. Não dá para ver nessa imagem aqui, mas fica com a imagem do punho da camisa ou do cós da calça que se movimentar, não pode movimentar esse cós, não pode movimentar a gengiva queratinizada. Se você tiver ou movimentação ou se você tiver isquemia, você vai ter problema. Agora eu vou dizer aqui, ó, que a gente tem uma recessão, mas essa recessão, ela parece não estar condizente com o lugar que o freio ou a brida estão puxando. Então, aparentemente, neste caso, nós temos 2 problemas separados. Nós temos uma que é a inserção de freio e brida, mas parece que não tem perda. Olha só a papila interproximal íntegra nesse caso. Não tem perda interproximal por conta do freio e da brida. Ai, professora, parece que já perdeu um pouquinho. Parece que perdeu um pouquinho, só que é o seguinte: o pré-molar, ele não tem molar adjacente. Então, o alvéolo ou processo alveolar, ele é sempre dente dependente. Como não tem o dente adjacente, existe a perda natural de tecido. Então, esse pré-molar, porque ele não tem dente adjacente, o outro, a face distal sem o dente, ele vai estar descendo. Então é normal. Mas o freio ou a brida, ela não está causando recessão. Mas é problema ter esse freio, essa brida aí? É problema sim. Por quê? Esse freio, essa brida, eles podem no futuro se encaixar na margem gengival e tracionar. Seria interessante tirar? Seria. Ela está muito perto da margem gengival. Muito, muito, muito. O que é que nós vamos indicar nesta situação? Então, eu vou falar aqui. Quem não opera, escuta isso e pensa isso para que você possa chamar um colega para fazer essa cirurgia aqui para você. E quem faz a cirurgia, presta atenção. Professora, qual técnica a gente vai usar para isso daqui? A gente tem uma inserção muscular bem forte aqui. Qualquer técnica de tecido conjuntivo, ela vai ficar bem complicada porque ela vai ser tracionada pelo músculo. A gente precisa desinserir esse músculo. Como é que dá para fazer? Dá para fazer a desinserção por dentro, mas é difícil fazer essa técnica, porque se você deixar um trisquinho de músculo, isso não vai dar certo. Qual o melhor método para você fazer isso? O melhor método vai ser fazer um enxerto gengival livre. O enxerto gengival livre e epitelizado. Você pega um quadradinho de gengiva do palato e vai inserir ali. E vai desinserir completamente essa inserção muscular. Desinsere, vai pegar o enxerto livre, epitelizado e coloca ali. O objetivo vai ser recobrimento, professora? Não vai ser recobrimento. Vai ser a criação de uma faixa de tecido queratinizado. Ponto. Para quê? Para virar o punho da manga ou cós da calça, para virar uma faixa de tecido queratinizado que vai segurar a tração muscular. O que, professora, vai fazer enxerto gengival sem o objetivo de recobrimento? Exatamente, isso precisa ser muitíssimo falado com os pacientes para que o paciente não tenha o delírio de ter expectativa de ter o recobrimento radicular, que não vai ter, não é o objetivo, e mais uma vez, ele não tem o molar, ele não tem o 46. Como ele não tem o 46, o processo alveolar, ele só existe porque não tem dente. Não tem o dente 46, ele tem perda óssea. Então, ele já tem uma perda tecidual pela falta do dente adjacente, entendeu? Por conta disso, a gente vai entender que ele tem um pouco de recessão e essa recessão é por causa do dente adjacente e não tem nada a ver com o freio e a brida. No entanto, o freio e a brida estão muito, muito, muito próximos à margem gengival e tem indicação sim, vai ter benefício sim, fazer o enxerto para a criação de uma faixa de tecido queratinizado para parar a força desse freio. Entenderam? Agora eu vou abrir para perguntas. Quero saber o que vocês têm de dúvida desse caso, porque o grande enriquecimento de tudo isso é a gente acabar discutindo isso, ver o que é que vocês pensam, qual a opinião de todo mundo, é a grande riqueza de acabar fazendo live.
A Dilce já falou, assim, que é jardineira peridiária. Sim, é jardineira, todos os segredos de como cuidar do jardim, eu acabo falando para quem é do curso. Então, deixa eu ver, surgiram algumas dúvidas aqui. Queria saber sobre a recessão causada pela contenção higiênica, é isso? Recessão causada pela contenção higiênica, que é aquela contenção curva, porque é chamada de higiênica, porque você vai conseguir passar o fio dental. Bem, passar o fio dental é uma coisa, no entanto, é uma contenção que ela acaba acumulando mais biofilme, e não raro o paciente tem cálculo. Aí não tem, mas ele tem que passar fio dental, ele tem que passar melhor. Bem, formação de cálculo é uma coisa independente dele higienizar muito bem ou não. Quem forma, forma muito, quem forma pouco. Existem diversas teorias sobre isso. Por enquanto, eu acredito em várias teorias, tá? Vitamina D, processo inflamatório, muitas dessas coisas. Tensão de níveis de cálcio sérico, acredito em várias coisas, que são as coisas da odontologia biológica. No entanto, é o seguinte, a gente tem que fazer o arroz com feijão primeiro, e a gente vai ter que ajudar o paciente a não ter doença periodontal ou não ter doença gengival. A contenção vai causar recessão, presta atenção, hein? A contenção higiênica vai causar recessão se o paciente ficar sem voltar para manutenção preventiva, e ele pode ter uma recessão por conta do processo inflamatório do acúmulo de placa e cálculo. Mas, às vezes, a pessoa tem placa e cálculo e não tem tanta inflamação. Pode ser que a contenção esteja batendo na margem gengival e aquilo pode causar uma recessão. Pode ser que o paciente faça bruxismo e é nessa parafunção ele tenha forças laterais na incisal, você vai ver facetas de desgaste e você vai ver um biquinho da gengiva em um zênite gengival bicudo, o biquinho da margem gengival. E esse biquinho em forma esse zênite em forma de biquinho é um grande indicativo de trauma. Existem teorias dizendo que aquilo é força de fio dental. Eu particularmente não acredito, mas respeito todas as teorias. Eu não acho que o paciente vai passar um fio dental que chegue a ferir continuamente aquele lugar. Mas, em todos os casos onde eu vejo essa resultante de força no biquinho da margem gengival, eu enxergo forças parafuncionais do paciente, isso precisa ser corrigido. E tem recessão gengival por falta de gengiva queratinizada, existe recessão gengival por periodonto geneticamente fino, tem muita coisa para a gente acabar vendo aqui. Deixa eu ver, tem mais pergunta? Tem mais uma aqui que eu acabei colocando. O Alexandre falando que tem o melhor curso, o dentista peridiária. Sou peridiária com muito orgulho e gratidão, minha mestre. É isso aqui. Queridos, com grande alegria estarei aqui todos os dias falando dessa pele de todos os dias. Eu vou falar para você qual que vai ser o tema da próxima aula. Maratona esse conteúdo, isso daqui não vai sair do ar, vai ficar todos os dias aqui. A ideia é exatamente semear mais ideias da periodontia para que mais pessoas entendam desta desconhecida periodontia, consigam compreender e indicar para as pessoas que saibam fazer periodontia. Segunda-feira, 8 horas, eu vou falar como abordar a manutenção preventiva em pacientes com prótese fixa, com implantes, que eles não têm noção que eles precisam de manutenção preventiva, que o paciente pensa que porque ele tem prótese, ele não vai ter cárie, que ele pensa que porque ele colocou implante, todos os problemas estão resolvidos, ele não vai ter problema nenhum. Ou seja, ele não cuidou da higiene, ele não cuidou dos dentes, nós dentistas não tivemos habilidade em comunicar, e no peridiária eu acabo falando sobre muitas metodologias, muitas técnicas de comunicação para o paciente entender que tenha ele dente, implante, prótese, se ele não tiver cárie, ele vai ter outros problemas e que ele vai precisar da presença do cirurgião dentista, e no peridiária todos os holofortes estão no dentista. O dentista precisa ser a ação central no cuidado desse paciente, e não é a prótese que vai resolver o problema, não é o implante que vai resolver os problemas, ele vai precisar de cuidados. Então, a gente vai falar desse tema na segunda-feira. Para combater, o que é que a gente vai fazer, qual argumento, qual script de conversa a gente vai aplicar para esse paciente que equivocadamente acaba entendendo que ele não precisa de mais nada. Nós vamos pegar todo esse universo de pacientes que não sabem que precisam, a gente vai mostrar a necessidade, e isso é o marketing aplicado à periodontia para que ele venha e seja o seu paciente recorrente.
Pensa você, quantos pacientes de prótese você fez e não colocou na manutenção preventiva? Quantos pacientes de implantes passaram pela sua vida e você acabou não colocando na manutenção preventiva? Surge uma pergunta bem interessante aqui, essa é bem importante. E quando esta brida está próxima ao implante? Qualquer brida, qualquer freio que, quando tracionado, causar uma movimentação ou uma isquemia da margem gengival, ela tem indicação de remoção. No entanto, quando você tirar esse freio e essa brida, não tiver pelo menos 2 milímetros de uma faixa de tecido queratinizado, se você tirar essa brida, ele vai inserir no mesmo lugar, porque o que segura a margem gengival é a faixa de tecido queratinizado. Eu já vi muita gente, presta atenção, fazendo bridectomia, frenectomia, sem faixa de tecido queratinizado, aí, recidiva, você operou, o paciente sofreu, perdeu o seu tempo clínico, perdeu o tempo clínico do paciente, não sei se o paciente pagou, não pagou, se vai pagar, mas o paciente sofreu. E sofreu desnecessariamente por conta de um diagnóstico não realizado de forma adequada, e o paciente fica muito aborrecido, e você quebra a coisa mais importante, que é a confiança do seu paciente. Não faz periodontia no chutômetro. Prende. Estou aqui jogando sementes da pele valorizada, dessa pele de todos os dias. Não pode fazer frenectomia ou bridectomia sem que tenha uma faixa remanescente de tecido queratinizado. Se não tem, não mexe, não vai operar. Ai, vai que melhora. Não vai melhorar. Diagnóstico e indicação incorreta. Ele precisa ter. Se não tem, tem indicação de enxerto. Não sabe fazer? Chama o colega para o seu consultório. O colega vai ficar feliz, você vai ficar feliz, o paciente vai ficar feliz. Aprende a utilizar este conhecimento para o seu consultório. Ah, o consultório está difícil, está com pouco paciente. Porque você não consegue enxergar necessidades periodontais. Vai conseguir enxergar isso, vai ter o seu colega vai estar operando. E outra coisa, opera junto com o paciente, auxilia o paciente. Melhor coisa, você vai aprender, não vai aprender a fazer cirurgia periodontal desse jeito, mas você vai conseguir entender como funciona esta cirurgia, para você dar segurança para o seu paciente receber essa cirurgia, e você vai conseguir oferecer isso com muito mais segurança. Em outras palavras, vai conseguir vender muito mais enxerto gengival para o seu paciente. Isso é conhecimento de periodontia, que mesmo que você não saiba fazer tudo, você sabe indicar. Isso daqui é valorização da periodontia, é saber aplicar pério. Tá? Fazer cirurgia mucogengival não é pério de todos os dias, mas saber indicar ou contraindicar é pério de todos os dias. Ai, mas eu não conheço nenhum periodontista. É o seguinte, gente, existe uma coisa chamada network, tá? Que você pode olhar no Google, no Instagram da sua cidade, descobre quem é periodontista e fala: oi, eu sou clínica, faço clínica geral, eu posso trocar uma ideia com você? Vai lá, conversa com a pessoa, marca um café, conversa com os colegas. Oi, o que você faz? Qual é a sua área de atuação? O que você gosta de fazer? Às vezes eu tenho necessidade de periodontia, você pode atender no meu consultório. Gente, oportunidade, aprende com o colega. O colega tem uma coisa que ele precisa oferecer, que é conhecimento. Você tem uma coisa que você precisa, que é paciente precisando de solução. A gente fica muito trancadinho no nosso consultório. Sai para tomar um café com os colegas. Ah, mas não conhece ninguém. Olha, é o seguinte, existe uma coisa chamada óleo de peroba, tá? Tá? E você vai na cara dura, na cara de pau, passa óleo de peroba. Mas é o seguinte, é uma parceria, é uma coisa boa para todo mundo. Oi, colega, eu tenho pacientes de pério. E aí, o que você vai fazer? Você precisa ver se o santo bate. A coisa mais importante do mundo é saber se aquele colega que vai atender no seu consultório tem os mesmos valores. Outra coisa, não é conhecimento técnico, tá? Não é conhecimento técnico. Conhecimento técnico, qualquer um vai lá e faz o curso. Mas é o seguinte, o jeito daquela pessoa atender é o mesmo? O cuidado no atendimento é o mesmo que os seus? O que você quer para os seus pacientes, esse dentista quer, esse profissional quer? Ele cuida, ele é atencioso? Ah, não, muito secão, muito grossão, então não é para você. Ou, ai, muito cheio de mimimi, então você precisa de alguém mais direto ao ponto.
tem que encontrar uma pessoa que se afinize. Quais são os seus valores? No Parediário, os meus valores são o seguinte: eu quero que esse paciente seja muitíssimo bem atendido. Eu quero muito que o atendimento do paciente, o resultado do paciente esteja muito acima do que aquilo que ele queira pagar. Mas, por outro lado, eu não aceito periodontia que a gente vai fazer baratinho de qualquer jeito, porque eu já vivi isso. Trabalhar, 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 trabalhar e não ter no fim do mês aquilo que você merecia. É preciso ter esse equilíbrio de uma periodontia valorizada, humanizada, com o paciente pagando. É isso que a gente quer fazer, né? Outro comentário maravilhoso aqui, ó. José Lima. Não aguento mais ver dentista associando diretamente recessão à força de escovação. Perfeito. José, vou anotar isso, tá? Existe uma coisa equivocada falando que existe recessão porque está escovando muito forte os dentes. Eu vou explorar isso num outro tema, porque que é o diagnóstico das recessões, né? E tem uma coisa assim que, como muita gente aprende periodontia na graduação e depois nunca mais escuta mais de periodontia, a pessoa fica congelada naquela época. Então, por exemplo, se você fez graduação em periodontia em 1900 do EPA igual eu, e não tivesse oportunidade de atualização, ainda está lá. E muita coisa mudou, muitos conhecimentos de todas as áreas mudaram, e a gente acabou ficando naquele tempo. Sim, mudou. Nem toda recessão é força de escovação. E a mínima parte das recessões é força de escovação. E aí o paciente troca a escova, troca a marca, muda o jeito de escovar e as recessões continuam. E o paciente começa a pensar assim: esse dentista não está sabendo das coisas. Eu acho que não é isso. Ou o paciente se sente culpado. Ai, eu continuo escovando forte porque ainda está com recessão. Esse caso da recessão que eu acabei mostrando, ele não é por força de escovação. A recessão é porque ele não tinha o molar na distal, o processo alveolar, o osso que segura o dente, ele é dente dependente, perdeu o dente, perdeu o processo alveolar, vai ter perda óssea, vai ter perda tecidual. E não é por causa de força de escovação. Então, mas